professores estão fazendo? O que os professores estão fazendo? Fazendo conta pra gente pensar. O que os professores estão fazendo? Mas o que os professores estão fazendo? Criando danças pra movimentar. O que os professores estão fazendo? Mas o que os professores estão fazendo? Estudando coisas pra nos ensinar. O que os professores estão fazendo? O que os professores estão fazendo? Criando formas pra gente desenhar. Quando chega a missão, a gente se conecta. Quando chega a tarefa, a gente se alegra. Quando chega a missão, a gente se conecta. Quando chega a tarefa, a gente se alegra. E o que os professores estão fazendo? Mas o que os professores estão fazendo? Dando tarefas pra casa arrumar. Mas o que os professores estão fazendo? O que os professores estão fazendo? Escrevendo cartas pra ficarmos bem. O que os professores estão fazendo? Mas o que os professores estão fazendo? Tocando flauta pra gente cantar. O que os professores estão fazendo? O que os professores estão fazendo? Escolhendo músicas pra gente tocar. Quando chega a missão, a gente se conecta. Quando chega a tarefa, a gente se alegra. Quando chega a missão, a gente se conecta. Quando chega a tarefa, a gente se alegra. 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 O que os professores estão fazendo? O que os professores estão fazendo? O que os professores estão fazendo? Uma live para se conectar. Vocês me escutam? Boa noite, gente. É muito esquisito, porque a gente sabe que vocês estão aí e nós não estamos vendo vocês. Mas a gente preparou essa live com muito carinho, do colegiado de Areté, e a gente espera que com ela a gente possa levar um pouquinho da nossa prática pedagógica e também responder algumas perguntas que chegaram até a gente. A primeira parte dessa live vai ser de falas de professoras da educação infantil e de professores do fundamental. Depois, no meio, tem um intervalo com os recadinhos de um jeito bem diferente. E a segunda parte é dedicada à resposta de perguntas que, se por acaso elas não forem respondidas durante a fala das professoras, que vocês escrevam no bate-papo ao lado, para que a gente, no intervalo, possa olhar para elas. Talvez não dê tempo de responder a todas, mas fica sendo um bom pretexto para a gente se encontrar de novo, né? A gente queria deixar um abraço para todo mundo, todos que estão aqui com saúde, e a gente sabe também que em algumas famílias, há entes queridos, amigos, parentes que não estão tão bem assim, então também sintam-se abraçados com um acolhimento, tá bem? E para começar, eu queria ler dois parágrafos de um livro do qual eu gosto muito, que se chama O Espírito da Intimidade, de uma escritora de Burkina Faso, chamada Sobonfu Somé. A comunidade é o espírito, a luz guia da tribo. É onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidar umas das outras. O objetivo da comunidade
é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem um espaço para contribuir. A comunidade é uma base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e recebem as dádivas dos outros. Se uma criança cresce achando que sua mãe e seu pai são a única comunidade, quando tem um problema e os pais não conseguem resolvê-lo, ela não tem ninguém a quem recorrer. Os pais são os únicos responsáveis que aquela criança por aquela criança, e isso é pedir demais para duas pessoas apenas. Pior ainda, muitas vezes, há uma única pessoa que é deixada com os filhos. Dar à criança um sentido maior de comunidade ajuda a não depender de apenas um adulto. Assim, a criança pode procurar uma pessoa de sua escolha. Se essa pessoa não resolver seu problema, ela pode procurar outro. Como seres humanos, somos limitados quanto ao que podemos fazer ou dar. Assim, ao educar crianças, precisamos definitivamente do apoio de outras pessoas. É como dizemos, é preciso toda uma aldeia para manter pais e mães sãos. Boa noite, meu nome é Cristiane, eu sou articuladora pedagógica do ensino fundamental. E o que mais me inspira na pedagogia Waldorf é poder me reunir em comunidade e poder cuidar para que as crianças tenham a tarefa que elas vieram realizar, tenham a oportunidade de fazê-lo, né? Mas isso a gente só consegue fazer em comunidade. Agora eu vou passar para os meus colegas que vão se apresentar e depois a gente segue com as falas, tá bem? Boa noite para todos. Boa noite, gente. Obrigada, Cris, pelo presente. Esse presente foi para todos nós aqui também, então o coração já estava acelerado, ficou mais, mas também quentinho. Obrigada. Eu sou Amanda, eu sou professora do Jardim dos Girassóis, e o que mais me inspira na pedagogia Waldorf é que ela me convida a estar no momento presente, aqui e agora. Ela me tira da angústia, do excesso de informação, do excesso de opinião, e me traz para coisas simples como a repetição. E aí, a partir da repetição, eu consigo ver vários lados de uma mesma canção, de uma mesma história, de um mesmo encontro. E isso me aproxima de novas possibilidades e hipóteses sobre os grandes mistérios da vida. Me traz uma calma, uma tranquilidade. E é isso. Passo a palavra. Boa noite, meu nome é Andréia, eu sou professora do maternal Canto do Sabiá, e o que me inspira na pedagogia Waldorf é o encontro. Não apenas esse encontro que se dá no plano sensorial, que a gente se abraça e se beija, né, e troca, mas um encontro também desse lugar suprassensível, que a gente pode se encontrar de uma maneira diferente e ter a certeza que lá a gente é igual, assim. E isso me inspira porque quando retoma o dia posterior, eu me sinto bastante entusiasmada e com uma chama bem quente dentro do coração. Eu sou o Bruno, professor do 6º ano. Poxa, me inspira isso também. Toda essa gente linda aqui, inteligente. Acho que a mais bonita de todas vai falar agora, inclusive. Boa noite, eu sou a Karina, professora do 5º ano, e a transformação das pessoas, dos seres todos que nos rodeiam
me move. Boa noite, eu sou Cecília e eu conheci a pedagogia Waldorf na favela Monte Azul e me moveu demais perceber a potência que essa pedagogia tem de transformação social, de diminuição das desigualdades, e isso foi o meu primeiro grande impulso. Depois, quando eu comecei a estudar, indo mais para a teoria, eu fui descobrindo que essa pedagogia, ela entende o educador como um curador social e como um artista, um criador de novas realidades. E isso me encanta demais, ainda mais quando a gente faz isso coletivamente. É muito gostoso. Boa noite, eu sou Daniela, professora de música da escola, e o que me chamou muito para estar na pedagogia foi o espaço aberto e garantido para que as crianças possam se manifestar artisticamente. Isso é muito importante, isso é muito raro. Quando a gente encontra uma coisa tão preciosa, a gente cuida, investe nela para ela poder crescer. Então, está num espaço onde a gente pode se conhecer através da nossa cultura e também criando algo novo, sendo criança, nossa, eu falei, eu preciso estar nesse lugar. E daí, estou aqui. Bom, eu sou Glauci, professora do Jardim das Abelhas, e para mim esse lugar de vivenciar o desenvolvimento das crianças, dando tempo ao tempo, né? Olhando para cada criança, para o brincar, para as etapas do seu desenvolvimento, dessa forma tão viva e tão integrada, né? Com a natureza, com o bom, com o belo e o verdadeiro, é o que me inspira a estar nessa pedagogia. Uma das coisas, né? Meu nome é Isabel, boa noite. Sou professora do primeiro ano e professora de religiosidade do terceiro ano. E o que me inspira, muito difícil dizer assim uma coisa, mas para mim é a qualidade de presença. Essa presença que vai além do físico e tem relação com o presente. É isso. Eu sou a Luciana, sou professora do Jardim Bem-te-Vi, tenho 3 filhos, fiz antropologia na minha primeira formação e desde que comecei a trabalhar com criança, então observando, né, o que será que acontece com a gente entre a infância e a vida adulta? E aí conheci a antroposofia primeiro, fazendo aula de dança, né? O primeiro livro que eu li foi A Fisiologia Oculta, estou confessando aqui nessa live. E eu falei, nossa, então essa possibilidade da gente ser humano de maneira muito integral, né? Então essa pedagogia maravilhosa que toca as crianças em todos os lugares, né? Em que nós somos humanos. Então isso é o que me chamou, que me encanta e até hoje. Oi, boa noite, eu sou a Marília, eu sou professora auxiliar do sexto ano, lá junto com o Bruno, e o que me fez, de fato, escolher e afirmar essa escolha pela pedagogia foi esse constante e permanente estado de criação, de criatividade, e que, de uma forma tão bonita e tão concreta, acho que é representado naquele aperto de mão bem forte que a gente dá todas as manhãs, que a gente renova a nossa relação, que a gente renova quem a gente é e a gente sempre se permite se conhecer de novo. Olá, boa noite. Eu sou a Marina, professora de classe do terceiro ano. Dentre tantas coisas que me inspiram na nossa pedagogia, uma delas é poder revisitar a minha prática diariamente e permitir me inspirar nas minhas crianças, nas minhas famílias
e em toda a natureza, com toda a sua beleza, e como ela entra na nossa prática. Poder respirar isso e se inspirar nisso é o que mais me move dentro da nossa pedagogia. Boa noite, eu sou a Nayara, sou professora de trabalhos manuais e eu já era pedagoga, mas acho que o que me moveu na antroposofia, na pedagogia da Waldorf, é que ela traz uma provisão de significância para a forma como eu resolvi atuar no mundo, que é através da educação. Acho que dá sentido para a forma como eu resolvi atuar no mundo. E eu sou Cristiane, professora de religiosidade do atual 2º ano da professora Ana Paula. Bom, gente, eu tenho uma tarefa relativamente simples, que é contar algo que todo mundo já sabe. Por isso eu vou tentar fazer isso de um jeito um pouco diferente. Falar por que nós estamos aqui, o que aconteceu com a nossa escola e, enfim, por que professores fazem uma live, não é? Acreditem ou não, a gente tem, muitos de vocês já sabem, a gente tem uma semana inteira de planejamento no começo do ano, antes de começar as aulas. A gente tem muitos cursos nas férias, a gente tem muitas trocas, assim, é um período muito rico para nós, que de certa forma dá um gás também, uma força para a gente seguir no ano, se inspirar para o ano e criar coisas novas, inclusive. Acontece que depois de poucos meses, surpreendentemente, aconteceu algo que ninguém poderia esperar. Bom, acho que ninguém dentre nós, assim, uma pandemia, algo que tirou a gente de uma semana para outra do que a gente estava habituado a fazer e, bom, o que acho que a gente mais gosta de fazer, que é dar aula. A gente se viu, claro, sem chão no primeiro momento, a gente teve... Claro, a gente tem bastante dificuldade de olhar e repensar tudo isso que a gente vive tão intensamente no começo do ano, esse planejamento todo que a gente faz, essas bases que são tão sólidas para a gente e que nos guiam. A gente teve que simplesmente pensar tudo de novo em como seria fazer uma escola de um jeito completamente diferente. Felizmente, o que a gente faz, ao mesmo tempo que é muito complexo, é muito simples também. A gente preza pelo desenvolvimento das crianças. É basicamente isso. Agora, o jeito que isso se dá é uma das formas mais complexas possíveis. Mas também é simples o fato de que quem nos diz se o nosso trabalho está dando certo são as crianças. Olhar para as crianças todos os dias é uma oportunidade para a gente incrível de moldar e replanejar tudo isso que a gente chama de ensino e de escola. A gente faz isso diariamente, por isso a gente tem uma vida bem intensa com eles, entre a gente também, trocando, conversando. Felizmente, a gente estuda bastante, muito tempo, e talvez vocês não saibam, mas não existe um passo a passo de como dar aulas. E sempre que existe um passo a passo de como dar aulas e como estar perante uma criança, te garanto que ele vai falhar. Vocês são pais, vocês sabem disso, afinal... Por isso, o que a gente tem que fazer como educador e o que a gente tenta fazer todo dia é deixar um ambiente saudável para as crianças poderem se desenvolver. Muitos de vocês já ouviram, por exemplo, que aquela máxima antroposófica de que toda a educação é uma autoeducação. Então, parando para pensar desse jeito, parece que a gente não faz muita coisa, mas o que a gente faz é deixar um ambiente o mais fértil possível para que as crianças possam se desenvolver o melhor possível, desabrochar e serem seres humanos melhores na vida. Querendo ou não, é essa a nossa missão de todo dia. E assim como de qualquer um que está perante uma criança, outro ser humano, na verdade. Para nos ajudar, uma das coisas que a gente mais estuda é justamente
a saúde do ser humano, como que esse ser humano se torna saudável, assim, como que a gente percebe que esse ser humano diante de nós está tendo um bom desenvolvimento? É através da saúde. E hoje eu estou no 6º ano, mas eu já tive o prazer de trabalhar 3 anos com as pessoas que mais entendem de saúde, eu diria, do Brasil e do mundo, assim. Os médicos podem dizer que é eles vão achar que é eles, mas o convívio que a gente tem com as crianças é tão intenso e é tão focado em olhar o desenvolvimento delas e a saúde que eu preciso discordar. André. Obrigada, Bruno. Bom, boa noite de novo. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje, mas muito, muito nervosa. E tão nervosa que desde ontem, assim, eu estou compartilhando com as colegas esse nervosismo. E hoje eu fui muito, muito acolhida, assim, por pessoas próximas. E eu lembrei, no fundo, de um conselho de uma pessoa muito querida, fundadora da Monte Azul, a Uti Kremer, porque ela sempre colocava a gente em várias enrascadas. E aí, um dia, ela falou para mim assim: ai, Andréia, você está nervosa, mas pensa só, se quando a gente está nervoso por falar algo, significa que aquele algo que a gente vai falar é muito precioso e é muito sagrado para nós. E hoje eu lembrei disso porque, para mim, a Areté tem esse lugar. As pessoas que eu encontro diariamente e agora virtualmente têm esse lugar dentro do meu coração que é muito sagrado. Então, claro que eu vou estar muito nervosa. Então, queria pedir desculpa, mas que também tivesse esse lugar quentinho de receber, então, o que eu vou falar. Nem sei se vou falar coisas tão importantes, mas eu sinto que, no fundo, a gente está aqui hoje por conta dos nossos filhos, né? Dos nossos pequenos, dos nossos alunos, e a gente quer, então, estabelecer uma troca. E eu vejo que os nossos filhos são os nossos grandes guias, né? Eles nos mostram os caminhos que devemos seguir. E eles escolhem certinho cada papai e cada mamãe, sabe? Eles têm um dedo de ouro, e não é um dedo podre, é um dedo de ouro mesmo, né? Então, a gente no jardim, no maternal, conta uma história, que é a história de aniversário. Então, a criança está lá no céu, em cima das nuvens, e a primeira tarefa que ela tem, quando ela quer, então, encarnar aqui nessa terra, é procurar a sua família, e depois procurar o lugar que quer vir, né, que quer encarnar. E depois de feita essa tarefa, então, ela chega até esse plano sensorial. E para mim, essa é uma imagem muito verdadeira, porque realmente eles nos escolhem. E eles nos escolhem por um motivo. E eu acho que esse motivo é que a gente tem tudo, tudo o que eles precisam, de verdade, dentro de nós. Basta a gente conviver mesmo com as perguntas, sabe? Quando a gente se depara com uma situação que os nossos filhos trazem, a gente se perguntar, olhar para dentro de nós, porque no fundo a resposta vai estar lá também. A gente talvez precisa observar e escutar. E nesse lugar de escutar, não é simplesmente se escutar e projetar o que está escutando no pequeno, mas é se escutar e refletir o que realmente ele precisa, quais são as necessidades do meu filho e quais são as minhas necessidades. E eu vejo que, a partir dessa escuta e desse convívio com as perguntas, a gente, então, consegue estabelecer um bom fluido de ritmos e rotinas. Então, se eu pensar que na minha casa, que tenha coisas que acontecem, se eu observar bem as coisas que acontecem diariamente, eu consigo estabelecer uma boa rotina,
né? Então, um horário para tomar café, um horário para almoçar, um horário para jantar, um horário que eu coloco meu filho para dormir, ou dê banho nele. E só a partir dessa observação é que a gente consegue realmente estabelecer uma rotina, né? E ainda leva um tanto de tempo para a gente, então, dessa rotina, chegar numa fluidez de um ritmo, porque não é assim, com um estralar de dedos, que a gente chega da rotina para o ritmo. A gente precisa de tempo. E quando a gente entra no ritmo, a gente, então, consegue dimensionar o que é realmente que precisa expandir e o que precisa contrair. E nesse lugar, eu sinto que a gente precisa de uma certa repetição. Então, repetir e dormir com o que a gente vivenciou diariamente no nosso dia a dia. E para a gente se lembrar do que realmente é importante dentro da nossa casa ou do nosso trabalho, é importante que a gente tenha alguns rituais, que em casa pode se dar, por exemplo, sentar todo mundo à mesa e comer junto, ou acender uma velinha para almoçar, ou cantar uma música para quando for colocar a criança para dormir. E esses pequenos rituais nos lembram o tempo todo qual é a importância realmente de estabelecer esse ritmo dentro de casa ou no trabalho. Mas para tudo isso a gente precisa de tempo e a gente também precisa de uma coisa importante, que é a pausa. Então, quando a gente viveu um dia inteiro cansativo e às vezes a gente se frustrou e às vezes a gente se alegrou nesses movimentos, nesse momento, nessa vivência, quando a gente dorme, a gente decanta muitas coisas, a gente pode refletir muitas coisas nesse plano realmente do invisível, ter esses encontros em um outro lugar, né? E assim retomar novamente o dia seguinte. Eu sinto que na educação infantil, por exemplo, nós estamos vivendo um pouco esse movimento de sair da rotina e entrar no ritmo. No começo da quarentena, a gente estava assim num movimento muito caótico, que a gente estava tentando colocar tudo que era presencial no meio virtual. Estava muito difícil, porque ficar na frente da tela por 4 horas consecutivas não estava dando, e aí a gente conseguiu ir estabelecendo com o tempo um ritmo mais saudável. A gente repartiu um pouco as nossas reuniões, mas tudo que chega nela, a gente escuta, a gente se aquece e a gente cada vez dá um passinho a mais. Mas eu sinto que ainda para entrar nesse lugar do ritmo do trabalho na educação infantil, a gente precisa de uma coisa muito importante, que é estabelecer o encontro. E esse encontro não só com as professoras, mas o encontro com vocês também, pais, né? E esse encontro, é nesse encontro entre uma reunião coletiva da sala ou na ligação que a professora faz, é que a gente realmente vai estabelecer um diálogo. E eu espero realmente que esse diálogo, cada vez que ele dê um passinho, ele seja um diálogo aberto, um diálogo que não venha críticas ou certezas, de verdade, porque, no fundo, isso acaba nos afastando um dos outros. Mas se a gente se escutar verdadeiramente, né, dormir em nós e acordar dentro do outro, e esse pêndulo fluir entre lá e cá, eu sinto que a gente vai conseguir, sim, estabelecer um ritmo saudável através de rituais, seja mandando uma cartinha, seja fazendo um lindo livro, mas que ele vai ser estabelecido, porque o encontro, ele traz esse entusiasmo, e quando a gente se abre verdadeiramente para ele, uma palavra nos consola muito. Como aconteceu comigo hoje, eu tenho certeza que alguma professora também vai poder fazer isso por vocês. Uma palavra, um coração no WhatsApp, mas isso aquece muito o nosso coração. Então, não há momento melhor para esse do que essa época que a gente está vivendo de Pentecostes, e realmente, enquanto um fala, o outro pode escutar, e depois a gente pode refletir e chegar a uma terceira ideia ou opinião. Então é isso, gente. Um grande beijo e um abraço caloroso.
Eu acho que, bom, gente, ao vivo é isso, né? A Luciana ia falar, eu acho que ela travou e ela saiu e está tentando entrar. Então, se os nossos amigos puderem aí liberar a entrada da Lu de novo, acho que, enquanto isso, se outra professora da educação infantil quiser falar, até a Lu entrar. Voltou. Duplicada. Peraí, gente, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo, para não ficar duas Lucianas aí. Travou aqui, gente. Eu vou só fechar a tela, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, olha só. Olhando um pouquinho, né, desse ponto de vista que a Deia trouxe, de como a gente vinha vindo, né, e aonde nós estamos agora, a gente tem recebido muito essa pergunta, né? Por que não usar o meio virtual? Por que não fazer vídeos para as crianças? Por que não disponibilizar repertórios para as crianças, né? E a gente entende, né, a partir justamente dessa observação do desenvolvimento da criança, que esses primeiros 7 anos são o momento de chegada da criança e a gente está atuando na educação desse corpo físico. Então, a criança, ela precisa da presença, né? É a presença do adulto que educa, né? Já aconteceu comigo, né, de encontrar alguns alunos na rua, né, que eu moro próximo da escola, e a surpresa que eles têm, quase como se vissem uma outra pessoa. Ixi, gente, peraí. Como se fosse uma outra Luciana, né? Então, essa presença, né, essa imagem, essa lembrança muito querida, né, que o aluno tem, que a criança tem, desse ambiente da escola, desse ambiente do jardim e da professora, é muito grandioso, né? Então, não faz sentido a gente que justamente prepara todo esse ambiente, né, toda a atmosfera, desde do que compõe o ambiente físico, até o tom da voz que a gente fala na sala de aula. Então, não faz sentido trazer essa imagem, né? A gente sente que é um recurso morto, né? É um recurso que não vai funcionar para a criança pequena. E tá tudo bem que a criança pequena sinta saudades, e tá tudo bem, nós estamos sentindo saudades, né? Então, desse ponto de vista, a própria legislação, né, trouxe esse alinhamento, né, e eles nem são antroposóficos, mas de que a educação infantil é presencial, de que não se deve fazer, né, esse trabalho virtualmente, e o que a gente mais quer é justamente no momento em que a gente tiver uma segurança de saúde, né, da saúde, de poder voltar a encontrar as crianças num ambiente tranquilo, a gente quer fazer isso presencialmente, né, e quer cumprir essas 800 horas e tudo mais. Então, a gente sente nesse momento de crise que o que a gente pode fazer mesmo é aguardar, né, e assim que a gente tiver uma posição mais concreta, aí sim a gente vai poder estar presencialmente com as crianças, né. Também queria aproveitar para falar que, assim, a memória da criança pequena é uma memória imediata. Então, muitas vezes a criança, ela chega da escola e os pais perguntam, como foi seu dia, o que você fez hoje? A criança não consegue fazer esse relato, né? Mas quando ela chega na escola no dia seguinte, ela pega o mesmo brinquedo, ela retoma a mesma brincadeira, do mesmo ponto de partida, porque ela tem disponível essa memória, que é a memória imediata. Essa outra memória, que é uma memória que retém, né? É uma memória que começa, então, a ficar disponível a partir dos 7 anos. Né? E conversando com as famílias, né, cada professora do jardim tem feito esse trabalho, né, a gente sente que esse é o momento de fazer um trabalho entre os adultos, da gente se nutrir como adultos, né, com repertórios, com conversas, né, e tem sido muito frutífero, né, na reunião de professores, ouvir, então, o que está chegando do relato das famílias, né, dessas crianças em casa, então, de 6 anos, começando a descobrir as letras, porque é natural, né, que isso aconteça, né, não é algo que você ensina, né, o ensino fundamental começa, então, no ensino fundamental, no 1º ano. Acho que é isso, queridos. Obrigada. Passo a palavra.
Muito bem. Então, a gente, aqui no ensino fundamental, nós estamos encontrando essa criança que acabou de passar por uma série de transformações, ou está passando, no caso das crianças do primeiro ano, e esse comecinho, né, que eu fiquei assim com a responsabilidade de contar para vocês, a criança ainda aprende por imitação, essa imitação que foi tão cultivada nesse ambiente do jardim, ainda é o que a criança precisa, e olha, e nos considera como adultos ali na frente dela, para poder nos imitar e fazer como nós fazemos. E ao longo do tempo, vai tendo uma conquista maior de autonomia, então nós lidamos com isso na hora de pensar o que fazer em casa nesse momento tão novo para todos nós, né? Nós mobilizamos a criança para esse fazer a partir de narrativas que são cheias de imagens, essas imagens que a Marina contou, né, que nos inspiram tanto da natureza e do outro, de cada um de nós, e da nossa própria fantasia, da nossa criatividade, e vão surgindo imagens que vinculam a criança pelo coração e fazem ela ter vontade de fazer conosco o que está sendo proposto, né? O nosso caminho é da ação até a compreensão. Nós queremos trilhar um caminho de desenvolvimento que seja com o ser humano integral, cabeça, coração, mãos, que num corpo que se move com firmeza e segurança sobre a terra, de corpo inteiro para conhecer o mundo, aprender a olhar o mundo com os próprios olhos, aprender a escutar com os próprios ouvidos. Queremos considerar o tempo da ação, da fantasia, o tempo do calor da alma, que é mais lento do que o tempo do pensar. Todos esses tempos são mais lentos, né? Então, desde o início, nossas ações como professores, todos de classe, de matéria, foi no intuito de, com muita abertura, mas também cautela, pensar em maneiras de apoiar as forças que estão em desenvolvimento em cada faixa etária da maneira mais criativa possível, nessa situação tão nova, à distância para nós, né? Nós não estamos junto à criança agora, e nós agradecemos imensamente a ajuda desses adultos responsáveis, de vocês, que podem estar oferecendo exemplos de superação, de esforço, de busca de caminhos, e uma fala, né, isso que realmente chega nas crianças, não essa fala que está filtrada pela telinha aí, mas uma fala que realmente apresente o mundo para as crianças, o que tem de harmonia no mundo, o que tem de beleza no mundo, né? Nós pensamos e mandamos nossos melhores pensamentos a cada uma das crianças, mas o calor humano que pode realmente formar esse ambiente para elas viverem em confiança esse momento é esse que pode ser criado por vocês. Então, nisso, nossa gratidão. Mas, por um lado, eu queria contar, todos já devem ter pensado nisso, e nós falamos já bastante para vocês, mas é muito rico esse ambiente que vive na casa, né? A criança, especialmente essa criança de 1º a 3º ano, que a gente está olhando, ela aproveita muito tudo que vive na casa e todos os afazeres. Ela ainda é muito próxima dessa criança de jardim, que ela acabou de deixar de ser, ou em alguns casos está começando a deixar de ser, né? Há muito a ser conquistado em casa: esfregar roupa, limpar e arrumar a mesa, lavar a louça, arrumar a cama, amarrar o cadarço do seu próprio sapato. Cada uma dessas tarefas amplia a autonomia, e para a criança continua sendo importante e verdadeiro para o seu crescimento e amadurecimento. E há o desafio de estabelecer um novo ritmo, um novo pulsar de contemplação e atividade, de movimento e repouso, de estar sozinho e estar com o todo, né? Que agora é um todo, o todo social ficou mais restrito, mas ainda existe. E cada ano escolar vai sendo olhado com a sua especificidade. O primeiro ano é um grande desafio, porque tem como objetivos a formação de hábitos,
mas também do grupo, esse grupo que agora está cada um no seu cantinho. E isso se dá com imitação e convivência, duas coisas que nós não temos nesse momento como professores, né, ao nosso alcance. E o segundo ano se dedica ao domínio das habilidades que são desenvolvidas no primeiro ano. Ele depende do caminho que foi realizado até chegar no segundo ano. Ficam, então, para nós como desafios o estabelecimento de novos vínculos, o aprendizado de novos movimentos e fazeres à distância. Como fazer isso, né? Nós temos pensado muito, refletido muito e buscado esses caminhos em conjunto. Principalmente em primeiro e segundo ano, nós temos buscado contato individual, preferencialmente por áudio, por enquanto, que pede uma escuta atenta e um bom desenvolvimento da palavra falada. São habilidades que, para essas crianças de primeiro e segundo ano, ainda precisam ser conquistadas. Os grupos ainda vão e estão aprendendo, né? Estavam aprendendo e vão continuar aprendendo a falar e escutar os colegas em roda, por exemplo, né? Já o terceiro ano tem como objetivo a sistematização e o culminar desse processo imitativo. Essas forças de imitação, elas cessam em um determinado momento. E essa formação desse corpo que vai estar a serviço delas. Para então surgir o novo, que vai florescer e se fortalecer a partir do quarto ano, que a Karina depois vai poder falar melhor. Mas é claro, quantos vínculos já são consolidados, quantos hábitos já foram conquistados no terceiro ano, assim como as crianças têm mais autonomia, então abrem-se novos horizontes de trabalho, né? Quem tem crianças no primeiro ou no segundo ano e no terceiro ano, já viu quantos passos uma criança de terceiro ano já é capaz de dar a mais do que primeiro e segundo ano, né? Mas para o terceiro ano há essa extrema delicadeza de acompanhar o momento biográfico da criança por volta dos 9 anos, que se sentem apartadas da sua origem e podem passar por momentos de bastante introspecção e dúvida. E nós acompanhamos esse desenvolvimento com as narrativas das histórias da mitologia hebraica, à luz da antroposofia, e também outros contos e narrativas, como eles são importantes nesse momento para as crianças, né? Que nós possamos trazer essas narrativas. Nós aprendemos a cada instante na relação com as crianças, então eu queria dizer, assim, reforçar como cada criança nos ensina e nos indica o caminho de trabalho, e para nós dói muito não estar corpo a corpo. Agradecemos muito, então, esse esforço de vocês, pais e mães, que além dessa sobrecarga desse momento, podem estar à disposição das nossas crianças para partilhar humanamente o desenvolvimento delas nesse momento em que nós estamos afastados de vocês, distantes, mas muito pertinhos aqui no coração, tá bom? Então eu deixo a Karina continuar essa jornada pelo ensino fundamental. Obrigada, Bel. Pegando o gancho que a Isabel trouxe dessa transformação tão importante que a criança passa aos 9 anos, a gente tem uma grande porta que se abre. E eu preciso dizer que eu me sinto muito sortuda de estar no 5º ano agora vivendo isso, porque essas portas também ficam abertas, algumas, mesmo com a distância. Tem uma imagem que eu gosto muito de pensar, que me abre muito o pensamento, quando a gente pensa nessa criança se desenvolvendo ciclos. Então, no começo lá da vida, a única coisa que ela quer é o pai e a mãe, é aquele núcleo, aquele ambiente, e aos pouquinhos vão chegando os outros familiares, e aí chega a professora de jardim, os amigos, aí vai para o primeiro ano, essa rede se amplia, e cada vez mais vai se ampliando. E com essa ampliação desses ciclos sociais que a criança vai permeando ao longo do seu desenvolvimento, ele se relaciona muito com essa autonomia da criança. A Isabel trouxe muito esse trabalho que é feito ao longo dos 3 primeiros anos do ensino fundamental,
que é o tempo em que a gente olha para a alfabetização, em que o corpo está em movimento, que o corpo está aprendendo. E no 4º ano, algo novo nasce, a gente começa, por exemplo, a trazer novos nomes para os conteúdos que eles viviam já há muito tempo, mas nunca tinham sido nomeados. Então, agora eles têm uma época de geografia, que eles se sentem super grandes, muito autônomos e fortes. E isso já dá uma dica. A geografia, a zoologia, fração, aí chega no 5º ano decimal, botânica, muitas matérias de criança grande. Isso já diz de alguma autonomia na aprendizagem também que as crianças têm. Então, do que eu tenho vivido aqui no 5º ano, tenho visto que, sim, é um passo, um dia de cada vez. Às vezes a gente dá o passo sem a menor certeza se vai dar certo ou não, se as crianças vão topar ou não vão topar. Na verdade, o topar significa se vai tocá-las, né? Se elas vão se relacionar. Porque a grande pergunta que essas crianças de 2º setênio vivem: como é que é esse mundo adulto que está aqui pertinho de mim? Me mostra ele. Vale a pena eu estar nesse mundo? E eu pergunto para vocês, vale a pena estar nesse mundo, em plena pandemia? O que tem de belo aqui? Como que a gente consegue transformar? Como que a gente se transforma no dia que a gente acorda com não querendo levantar da cama, não querendo arrumar a casa, não querendo cozinhar, não querendo fazer nada? E aí? Aí acho que eu pego o gancho, Bruno, que falou da autoeducação. Como que a gente se transforma? Da onde que a gente bebe o belo no mundo para poder dizer para essas crianças? A gente tenta aqui de longe dar esse apoio, tocar, levar alegria, levar esse belo do mundo. Mas no fundo agora o mundo da 24 horas ele está na casa, ele está dentro da família, tá nas plantas que estão ao redor. Tá no gato, que atrapalha o trabalho. E tá nas pequenas pérolas que a gente encontra no nosso dia a dia, com a nossa família, com o nosso núcleo mais íntimo. Então, acho que é muito com esse impulso, com essa pergunta, que a gente tem pensado nas tarefas para as crianças de 4º, de 5º ano, vou me arriscar a dizer de 6, que é como que a gente leva alegria, beleza, entusiasmo, como que a gente gera admiração nas crianças. Pensando no que eu ia falar aqui, me veio forte a imagem, quis contar para vocês que no 5º ano é quando chega o estudo da botânica. A primeira vez a gente nomeia, a gente vai estudar as plantas e essa diversidade, essa planta inteira que está na terra, que é coberta pelo céu. E cada criança está cuidando de um vaso, cuidando de uma planta, está semeando, está cultivando esse solo. Para quando a gente puder voltar, elas possam levar essa planta de volta para a escola e para que a gente possa celebrar juntos o trabalho que foi feito em casa ao longo desse tempo. E esse trabalho prático que a gente tem feito com as crianças do 5º ano, para mim, é o que a gente tem feito em todas as salas, em todas as casas, em todas as relações, que é tentar cultivar sementes novas, para em breve a gente ter uma colheita farta. Bruno. É isso, como vocês já puderam perceber um pouquinho, quanto menor a criança, mais profundo é o trabalho que a gente faz, né? Então, por isso, não é à toa que talvez até algumas pessoas não tenham entendido exatamente tudo que a Andrea e a Luciana falaram, por exemplo, porque, de fato, são as coisas mais profundas que tem no que a gente estuda, são as coisas mais importantes.
quarto, quinto, sexto ano, as coisas começam a ficar muito mais fáceis, porque eles já vão se adultizando um pouquinho, né? Eles já vão parecendo muito mais com a gente. E daí a gente já tem mais ferramentas para lidar com isso, né? Acho que a Karina tocou nas coisas principais, que é a arte nesse período, né? Então, e a arte, pensando que é algo bem mais profundo, né, do que aquilo ali que a Luciana está fazendo, ou aquilo que a Dani faz sempre. A arte, teve um pai da minha sala, o João Marcelo tá ali no chat falando que os pais professores são amadores. Gente, por favor, vocês são os educadores primordiais, vocês sabem disso bem mais que a gente vai tentando resgatar isso aos poucos. A principal arte é a arte de viver. E aí, que nem a Ká falou, como é que a gente faz nesses dias que está mais difícil, né? No sexto ano, eles têm uma capacidade maior de entender, relevar essas coisas, eles conseguem abstrair um pouquinho, coisas que, quando eles são mais novos, é muito mais difícil. Por exemplo, a própria relação humana, intermediada por uma tela, são coisas que eles já dão conta de entender melhor. Eles vão criando essa capacidade porque eles vão chegando numa etapa do desenvolvimento que, bom, eu já falei muito para os pais da sala, eles vão sendo cada vez mais indivíduos diferentes do que a gente quer, e isso é algo ótimo, né? Eles têm a possibilidade de fazer coisas novas e de serem de fato quem eles são. Parece que não, mas a gente educa para isso, né? E para eles terem essa possibilidade de serem quem eles quiserem ser, a gente tem que ser bem firme em algumas horas, a gente tem que ser bem categórico, as nossas palavras precisam ser bem claras e as coisas precisam ser bem preto no branco. E isso acaba dando certo à distância também. Se a gente manda um exercício escrito, por exemplo, é um tanto mais fácil para eles entenderem. Também não me preocupo mais tanto com, nossa, quanto trabalho ia ser para os pais pegarem todas as coisas que a gente manda, imprimir. Os pais da minha sala já falaram, nossa, tem algumas crianças que já fazem isso. Poxa, claro, eles estão no sexto ano, eles estão fazendo 12 anos, já é um tanto mais fácil fazer isso, né? Algo que antes era um tanto mais difícil. E mesmo para eles, com toda a facilidade que eles têm, acaba sendo também um tanto tão difícil. Mas é isso. Lembrar que é isso que nos norteia, né? A prática, pensar em atividades que deem ânimo para eles, que tragam essa beleza da vida, que tornem ele um ser humano integral. E apesar de não parecer, porque eles estão ficando cada vez mais adultos, o mais importante nesse tempo é a fantasia que a gente tem na vida. A fantasia que a gente leva nessa nossa fala, mesmo com clareza, ela pode ser bem fantasiosa. E isso é algo difícil, mas, bom, isso é algo que eu já falei também com os pais da minha sala, é muito difícil, mas a gente vai tentando cada dia um pouquinho mais. A Dani agora tinha um Antes da Dani falar, eu posso só falar uma coisinha, Bruno, do que você falou, né, do que as meninas falaram, que eu acho assim que isso que você está falando de sexto ano é uma colheita de muitas coisas que começam a acontecer desde o jardim, sabe? A criança, cada dia, vai nos oferecendo uma flor a mais para esse buquê enorme que eles vão construindo ao longo da vida, né? Eu estava contando para a Luciana que a gente, quando eu estava no jardim, eu tinha uma aluninha que passou uma manhã inteira pegando uma tábua e colocando em cima de um carretel. E ela subia e via que a um certo momento, a tábua levantava. E ela puxava a tábua e via que levantava de um outro jeito e fez isso assim incansavelmente. E aí, quando a mãe chegou, ela falou, mamãe, balança comigo. E aí a mãe foi sentar, ela falou, não, mamãe, desse lado não, do outro. Ou seja, ela passou a manhã inteira vivendo no corpo dela uma coisa que no 7º ano o professor vai dizer, que vai ensinar para ela, né? Mas ele vai evocar esse conhecimento que ela colecionou ao longo da sua vida como uma aula de física, de alavancas. E isso a criança faz todos os dias, incansavelmente. E a casa
mesmo um lugar muito tedioso, qualquer lugar é uma oficina, é um laboratório para a criança de vida, de coleção de flores que ela vai colocar no buquê dela. Só isso, porque eu acho que o que o Bruno está tendo agora é uma colheita de todos esses anos que vieram antes, né? Totalmente. Obrigado, Cris. Agora sou eu. Bom, a minha parte ela é assim mais de recados, e daí eu super ensaiei. Só que aí os meus amigos todos foram me lembrando de quem eu sou realmente. E daí eu lembrei, gente, de quantas vezes eu passei nervoso e a voz falhou de emoção em apresentações das crianças ao longo da minha vida, e quantas vezes eu dublei, porque não saía voz nenhuma. E agora eu vou ter que conseguir. Então, vou respirar fundo para dar esses recados, porque agora eu não tenho aqui os alunos junto para poder cantar para mim e eu só fechar o olho e chorar. E os meus recados, eles vêm de encontro a esse momento em que também a gente precisa se posicionar e dar notícias para vocês, porque tá tudo muito rápido, né? Apesar dessa lentidão da quarentena, é muito rápido que a gente tem que pensar em novas estratégias, e quando a gente está longe, parece que, nossa, tá demorando tanto e ninguém tá fazendo nada, mas a gente tá, e eu vim contar. Porque eu vou falar de calendário, vou falar de férias e vou falar de volta às aulas presencial. Tudo isso. Sem muitas certezas, mas eu vou falar de tudo isso, tá bom? Então é o seguinte, tem um grupo que é formado por professoras do fundamental, do infantil e associadas, opa, fechei minha câmera com meu roteiro, voltei, que estão olhando para esse tema de forma bem dedicada. Nosso trabalho, ele é principalmente o seguinte, nós estamos pesquisando as informações e as orientações oficiais que vêm da nossa diretoria de ensino, da região Centro-Oeste, e também do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Nesse momento, a gente está vivendo uma quarentena que se estendeu, a data, a previsão, né, de quarentena mesmo é até dia 31 do final desse mês de maio, e só quando acabar esse período, com as devidas avaliações, é que nós vamos ter novas orientações. Então, também é um lugar difícil para a gente, porque tem que ser isso, alerta e espera, para a gente também poder falar coisas muito corretas, muito responsáveis para vocês. Outra coisa que esse grupo fez, qual foi o nosso trabalho? Nós trocamos com outras escolas antroposóficas para poder perceber como que cada escola está se posicionando em relação a esse tema de calendário e férias, certo? O nosso trabalho, ele também tem a intenção de ser cuidadoso, um trabalho cuidadoso, porque nós temos professoras que trabalham em mais de uma escola, nós temos funcionários que os filhos estão em outras escolas, as próprias famílias talvez vivam isso, né, de repente ter um filho mais velho que está em outra escola e algum que está conosco. A gente sabe que não vai dar para atender todo mundo, mas a gente quer pelo menos fazer a tentativa de que repensar as férias possa trazer algum tipo de alinhamento que também promova um descanso para todo mundo, né, dentro do possível do que nós temos agora. Outra coisa que a gente também está pensando com bastante intensidade e com bastante carinho é quais são as necessidades específicas que tem para o fundamental e para o infantil. E nessas diferenças, ainda assim, achar uma comunhão para a nossa escola, para as decisões poderem também ser boas para todo mundo junto. Então, é uma tarefa difícil, mas eu queria garantir para vocês que a gente está muito empenhada, muito debruçada nisso, assim, diariamente, nos últimos tempos, tá bom? Além dessa parte mais técnica, né, de todos esses detalhes que precisam ser pensados, tem também toda essa troca pedagógica que as professoras fazem para poder conduzir as suas salas. Então, a gente tem muitas frentes de trabalho. Acho que, eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas a gente se divide em muitas tarefas e com muito prazer, porque a gente sabe que isso vai promover uma coisa boa para a comunidade. Que possibilidades nós estamos vislumbrando? Nós podemos ou antecipar as férias,
ou fazer a manutenção do nosso calendário e manter em julho. Esse martelo ainda não foi batido. Mas essa discussão, ela está assim a todo vapor agora. Ela é uma pauta de vários núcleos de reuniões, não só entre as professoras, para a gente poder tomar uma decisão consciente e responsável. E em breve vocês vão saber, vocês serão os primeiros a saberem disso. Fiquem tranquilos que em breve vem essa novidade de como que nós vamos proceder com as férias, tá bom? Posso tranquilizar vocês nesse sentido. Espera só mais um pouquinho que a gente já vai chegar num bom lugar para isso. E uma outra coisa que eu queria contar para vocês também é que a gente está num cenário que ele é de incerteza, de uma tamanha limitação, porque a gente não pode tomar nenhuma grande atitude. É passo a passo, é um dia por vez. E mesmo assim, nós professoras, junto com a Thaisa, que é a nossa enfermeira escolar, nós já estamos pensando qual vai ser a postura que nós precisaremos adotar para quando um dia tiver uma abertura da quarentena no âmbito da educação. Então, a gente ainda não sabe o que vai fazer, porque a gente não tem essa resposta, mas nós vamos levar em conta todas as questões de segurança e saúde para os filhos de vocês e para vocês, das professoras e dos nossos funcionários também, e a família. Então, a gente é uma comunidade muito expandida, né? São muitas pessoas envolvidas. A gente vai ter esse compromisso e essa responsabilidade de, quando tomar uma decisão, de ser algo muito, muito correto, muito honesto com todos. A volta às aulas presencial, ela vai precisar de muitas adaptações pelo cenário que a gente está vendo em outros países, inclusive. Tudo isso vai ser pesquisado com muita seriedade por esse grupo, que até agora a gente está chamando de volta às aulas presencial, porque nós estamos tendo bastante aula e bastante coisa para fazer. E com essa pesquisa bem comprometida, tudo que for necessário fazer, nós vamos fazer. Mas hoje eu não posso dizer para vocês, a aula vai ser ao ar livre, a gente vai ter várias estações de álcool gel, a gente vai ter rodízio de crianças. A gente ainda não pode dizer isso, porque precisa acontecer outras coisas para daí a gente falar, tá bom, esse é o formato bom para a nossa escola e para essa comunidade. Mas vocês podem ter certeza que a gente está pensando nisso e que nós vamos fazer isso com bastante dedicação, com bastante amor, pensando em todos mesmo da comunidade. Agora, eu acho que tem um intervalo que justamente vai ter uma divulgação desse grupo que se formou, que é da volta às aulas presencial, que vão poder contar algumas coisinhas, e também vocês vão receber algumas notícias do grupo Travessia, que está tendo um olhar para o âmbito econômico da nossa escola e fraterno, que são duas coisas que tem que andar bem juntinhas, tá bom? A gente vai fazer um intervalinho aqui, vocês vão ter coisas aí para ver, para ficarem mais informados, e a gente vai se preparar para responder as perguntas que vocês estão mandando, tá bom? Então, de coração, eu agradeço muito por esse encontro. Que pena não poder ver o rosto de todo mundo aí do outro lado, mas obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite, gente. Bem-vindos aqui ao intervalo da live dos professores. Esse é o Grupo Travessia e a gente veio trazer alguns comunicados para vocês hoje. Boa noite, gente. Eu sou o Maurício, sou pai do 6º ano e do 4º ano e venho trazer uma notícia bem legal. Nós estamos criando um fundo, o Fundo Travessia, que vai abraçar todos os recursos provenientes de todas essas ações que nós estamos fazendo, seja o crowdfunding, seja a Semana Cirandeira e também as doações individuais. Desde a gente ter conversado com vocês na última live e nessas semanas, é muito lindo ver quantas pessoas estão se dirigindo até nós, querendo oferecer algum tipo de ajuda e também querendo oferecer ajuda financeira. E parece que de uma semana em que a gente sentia tudo muito seco e escasso, a gente começa a ver muitas coisas muito lindas florescendo. Então, esse fundo também está florescendo. De que forma? Por enquanto, criando um espaço para receber todos esses impulsos de querer ajudar até. E um grupo depois vai se debruçar de maneira muito
também, assim, sabe, passo a passo, com muito carinho, como a gente faz, para poder destinar o uso desses recursos. Então, hoje, a nossa notícia é que já está aberto esse fundo, que ele já pode receber a contribuição de vocês, tanto de dentro da escola, como de fora da escola, e o Cássio vai contar para vocês como é que isso vai acontecer. Quem quiser acessar o fundo, os critérios vão ser divulgados, como o Rodrigo falou, nos próximos dias, né? Mas para quem está interessado em contribuir financeiramente, pode mandar um e-mail para fundotravessia.arete@gmail.com, e aí a gente conversa e orienta como fazer e vamos seguir juntos. Vamos nessa. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Olá, aqui é o Bob, eu sou pai do Nico, do primeiro ano, e eu vim contar para vocês de uma ideia que eu acho que é muito bacana, que pode engajar todos nós de um jeito muito lindo. A ideia é a Semana Cirandeira ou Semana Areté, como quisermos, e a ideia é reunir todos os nossos talentos. Reunir todos os nossos talentos e oferecer de uma forma generosa. Tá sem internet? Já vou. De oferecer de uma forma generosa para o mundo uma semana de talentos Areté, onde a gente ajuda a bicicleta e a esse ciclo financeiro de Areté funcionar, oferecendo para o mundo um formato de entretenimento. A gente começa com show, música, teatro, humor, interpretações, etc. num fim de semana, por exemplo, e durante a semana a gente oferece todos os nossos talentos em formatos de aulas, workshops, conversas, bate-papos que vão de gastronomia, meditação, dança, antroposofia, tudo que a gente tem de tão rico e tão bonito em Areté, para a gente ajudar a fazer essa bicicleta girar e para a gente ter nos finais de dia ou à noite boas conversas sobre o fundo, boas conversas sobre o crowdfunding, boas conversas sobre a Areté, conversas com as classes, onde a gente atrai todo mundo para um grande engajamento, para uma grande celebração desse movimento que é Areté. Então, Semana Cirandeira ou Semana Areté é uma ideia colaborativa onde todo mundo participa, onde todo mundo oferece seu talento de uma maneira generosa para o mundo, para a gente ajudar o mundo e ajudar essa ciranda a circular, a girar. Bora juntos? Tá gravando. Quem vai falar o motivo? Quem vai falar o motivo? Eu sou a Ana, mãe do maternal. Não tá vendo? Não sou mãe do maternal. Vai. Bora, vai antes que eu desista. Eu sou a Ana, mãe do Jardim dos Girassóis. Eu sou a Mayra, professora de Artes Aplicadas e Trabalhos Manuais. Eu sou a Luísa, professora auxiliar do Maternal Rouxinol. Eu sou a Graziela, mãe do primeiro ano. Eu sou a Karina, professora do quinto ano. Nós estamos cuidando do financiamento coletivo. A ideia é que esse movimento possa chegar para círculos mais distantes da nossa comunidade, quem sabe atravessar o oceano. Porque a gente tem várias iniciativas que acho que são justamente para ajudar a gente aqui dentro, mas a gente pensou numa forma mais estruturada, que às vezes a gente consegue, com essa estrutura de um financiamento coletivo, chegar em pessoas, a não ser que tivesse essa estrutura. E são muitas as frentes de trabalho, então tem desde gestão, redes sociais, manufatura de produtos. Então a gente precisa de muita gente. A gente precisa de gente com mãos trabalhadoras, coração quentinho, uma mente iluminada, ou seja, gente a fim de pôr a mão na massa. Por favor, vem! Para ajudar a gente a estruturar e a gerir essa primeira fase, botar em pé mesmo essa ação de financiamento.
Oi, boa noite. Eu sou a Tuca, mãe do Bento, do 6º ano, Caetano, do 5º ano, e da Morena, do Jardim dos Girassóis. Esse aqui é o nosso espaço Conte Outra Vez, para a gente trazer um pouquinho de novo sobre algumas iniciativas que estão surgindo. Vocês já ouviram de falar de várias outras antes de nós, e aqui a gente vai contar mais ainda sobre essa diversidade, singularidade dos movimentos que tem acontecido na nossa querida Areté. Vamos lá? Quem começa? Vou contar um pouquinho sobre o Mercado Cirandeiro. É uma iniciativa que a gente lançou hoje, vocês devem ter visto. A ideia do mercado é a gente divulgar e ativar todos os saberes e os fazeres da nossa comunidade. Quem que pode participar? Todo mundo pode participar. Então a ideia é que a gente consiga potencializar essas trocas e que a gente faça essa ciranda rodar. E o mercado ele está em construção. Hoje está ainda essa primeira parte dele, nesse catálogo que a gente está mandando. Semana que vem acho que chega ao nosso site. E esse processo está em uma construção coletiva mesmo, né? E vai ser muito bom receber, né, no questionário todo mundo que quer entrar, bem como colaborações, sugestões, como é que pode melhorar, como é que pode contribuir. E além disso, né, são várias frentes que a gente está vivenciando, e uma delas é essa frente junto às salas, né? Eu faço parte do Conselho de Pais, né? Sou representante do Jardim dos Girassóis, e junto com os outros representantes do Conselho de Pais, os representantes de salas, a gente já fez uma conversa para a gente pensar um pouco em como aquecer as salas, para a gente passar por esse processo da travessia que a gente está fazendo agora. Então, acho que é um movimento muito bonito e muito gostoso junto às salas. Eu também sou representante do Conselho, estou ajudando na iniciativa nas salas do 6º e do 4º ano. Tem sido umas vivências muito bonitas, muito legais, que basicamente estão aproximando ainda mais cada sala. É importante dizer que cada sala vai ser uma sala, não adianta ter um protocolo. No 6º ano aconteceu de maneira no calor financeiro, mas eu acho que cada sala vai montar o seu plano para deixar nossa comunidade mais unida. E tem as meninas que vão contar sobre um grupo que está se constituindo, que é para já pensar no nosso retorno, quando a gente puder finalmente se encontrar, estar junto na nossa querida Areté. Então, gente, desde que nós saímos, a gente vem sonhando com aqueles corredores cheios de gente, um monte de criança correndo pelo pátio, a gente se abraçando e se beijando, até que a gente se deu conta, né, Thaisa, que não vai ser tão fácil assim. Exatamente, a gente pensou em formar esse grupo justamente para poder discutir como que serão as práticas de convivência quando acabar a pandemia, a gente voltar ao nosso dia a dia na escola. Então esse grupo foi formado por pessoas que já estão na escola, por profissionais da saúde que não fazem parte, mas que estão dispostas a repensar a forma com que a gente vai se relacionar quando tudo isso acabar, porque apareceram muitas demandas para a gente conseguir durante esse tempo tentar trabalhar, né? Contato físico, como a Cris disse, a forma com que a gente vai melhorar ou mudar a dinâmica de limpeza, de contato. Então nós formamos esse grupo, a princípio eu e a Cristiane, e aos poucos vão chegando mais pessoas que também queiram contribuir. Então esse grupo ainda está aberto, está em formação. Thaisa, conta pra gente qual a sua relação com a Areté também. Talvez muita gente também não sim, claro. Algumas pessoas ainda não me conhecem. Eu sou técnica de enfermagem da Areté. Com a minha chegada em Areté, criou-se uma enfermaria. Então eu fico dentro do prédio do ensino fundamental, mas atendo também a educação infantil. E estou lá disponível para cuidar das crianças. Então, só contando que depois que a Thaisa e eu começamos a fazer uma longa lista de tudo que a gente vai precisar fazer, se juntaram a nós alguns professores da educação infantil, do fundamental, e nesse primeiro momento a gente está fazendo contato com pessoas do Brasil, outras escolas do Brasil e do mundo, vendo quais são as práticas que estão se estabelecendo, porque a questão é igual para quase todo mundo, né? E aí lá para frente a gente imagina que os funcionários
e administração e outras pessoas vão precisar chegar. A gente também tem começado a conversar com pais que são da área da saúde, mas qualquer pessoa que estiver disposta a arregaçar as mangas de verdade e pensar nessa volta às aulas tão desejada, é bem-vindo. Então é isso, gente. Esse foi o Conte Outra Vez. E vocês voltam com os professores agora. Beijo e boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, então como vocês viram, tem muitas coisas acontecendo na escola ainda, tanta informação, provavelmente uma ou outra até ficou perdida aí. Não esquece, tem os e-mails, todos aqueles e-mails para você escrever, se você tem alguma ideia, alguma coisa nesse sentido. Se não, gente, o mais importante é cada um estar conversando com seus pares, com amigos, com outros colegas da sala, fazer isso movimentar, porque é isso que tem feito todo esse movimento da escola funcionar nesse meio tempo, né? A gente fez aquela live da travessia, de lá para cá já muita coisa mudou, já mexeu, como vocês podem ver, e inclusive estamos tendo aqui essa live maravilhosa hoje, que já está bem diferente da primeira por conta disso. Tem gente que estava preocupada, depois a live vai ficar gravada ainda um tempo, então podem ficar tranquilos, tá? Vocês podem continuar acessando, acho que pelo mesmo link, senão o pessoal da Comunica vai mandar um link, mas fiquem tranquilos que isso ainda vai ficar para quem quiser olhar mais depois. Particularmente, eu também achei umas falas bem bonitas aqui, o pessoal está arrasando. Eu acho que agora a gente tenta dizer um pouquinho sobre algumas dúvidas que vieram da última live para essa, assim, coisas mais relativas ao pedagógico, mas antes eu vou abrir dizendo que vieram perguntas sobre possibilidades de redução salarial, assim, visto o cenário da escola e o resto do mundo, assim, né, o que tem acontecido com muitas pessoas. A gente, quando começou esse movimento no Travessia, já estava com a intenção de atravessar com todo mundo junto, assim, esse é o nosso mote principal. Para quem é mais espertinho já até sacou o nome. A ideia é fazer isso com todo mundo, os professores eles vão estar juntos também em todos esses movimentos da escola, a gente pode não parecer, a gente não trabalha só no pedagógico, a gente trabalha em todas as outras áreas da escola também, a gente está visceralmente ligado a essa escola, né, Belzitia? E então a gente vai fazer parte de todos esses movimentos também, inclusive de doação, por exemplo. Enquanto isso, tem um grupo de professores que está estudando, sim, a possibilidade de utilizar a MP936, que talvez traga algum benefício para a escola, mas a gente ainda está estudando sobre isso. Então, bom, vou lá? Bom, enfim, obrigada, Bruno. Eu e a Glaucia, a gente vai responder aqui umas perguntas do infantil, tanto que já tinham vindo, como as que vieram hoje. A Glaucia vai ficar com a parte do vídeo Zoom, que é uma pergunta que vieram bastante, algumas, né? Não muitas, mas vieram algumas. E eu vou responder uma que é assim, ó, sinto falta no infantil de ter um contato maior da professora com a criança. Ela poderia mandar uma carta pelo correio, um desenho? Bom, igual o Bruno falou dessa parte financeira em relação aos professores, a gente tem discutido muito, assim, amassado bastante o pão para ir com bastante cautela e bastante cuidado. Em relação ao correio, isso foi falado entre nós, a gente trouxe como uma questão para a gente conversar e discutir, mas tem um ponto de alerta muito importante para a gente ficar atento agora, que é essa questão do isolamento social e de como a gente lida com essa quarentena. Ela é mais flexível? Ela não é? Pode ir até o correio? Não pode? A gente ainda não tem essas respostas. O que a gente tem é um imenso cuidado
uma imensa responsabilidade, cuidado social, político para com o outro à nossa volta. Então, a gente se questiona, assim, colocar um trabalho a mais para os Correios? A professora sair até o Correio, a gente está expondo, não a professora, mas um número de... É tão contagioso, sabe? Então, eu acho que essa relação, esse cuidado com o contágio, do que se pode, o que não se pode fazer em relação ao isolamento social, é o que a gente está discutindo muito, assim. Então, em princípio, a gente faz esse caminho faz a carta, o desenho, isso já está acontecendo, e envia via fotografia. Aí a nossa indicação é que quem tem impressora imprima, para que a criança tenha o menor contato possível com a tela, e quem não tem, infelizmente, aí usa dessa flexibilidade e tem esse contato por aí. Então, por enquanto é isso, além das outras formas que a gente está também estudando e mastigando e amassando e inventando de contato com as crianças via família ou outros tipos de contato. É isso, Glau, passo para você então. Obrigada, Amanda. Então, gente, eu não quero ser repetitiva, né, mas é um pouco o que todo mundo disse, é um momento muito novo para todos nós, né, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Então, é curioso como chegam as duas coisas, né? Tem um pedido de contato diário, da gente produzir vídeos e mídias para estar em contato com as crianças, e também tem o contrário, né? Até agora veio uma pergunta nesse sentido, né? Eu e meu marido estamos trabalhando muito, tentamos revezar o trabalho com disponível para as crianças, mas tem momentos que não dá. A criança fica muito ansiosa, sinto que é porque são comportamentos, computador, ligações, que a criança não consegue acessar e repetir. Então, a gente adotou isso na educação infantil, de fazer telefonemas para as crianças, no caso do maternal, mais para as famílias, mas a gente percebe o quanto isso não é algo natural para a criança, né? Como é estranho. Então, eu mesma, algumas crianças que eu liguei, falou, mas você está na escola? Né? Onde você está? É muito difícil para eles entenderem isso, porque é um pouco aquilo que a Luciana trouxe, eles vivem no presente, e o presente agora, eles estão em casa, com os pais, então a notícia que eles dão por eles é que eles estão bem, eles estão em casa, né? E esse lugar que eles vão se conectar com a gente é como nós conseguimos estar conectados com vocês, famílias, né? Então, a gente tem feito educação infantil, feito Zoom com os pais, né? Porque eu também não posso chegar aqui e falar para vocês, olha, o ritmo agora é esse, segunda-feira, 9 da manhã, vocês têm que fazer aquarela, porque a gente não está na casa de vocês, né? Quando a gente está lá na escola, é a nossa casa, e aquilo tem a nossa cara, tem o nosso jeito. Então, o que a gente pode fazer é ajudar a construir esse ritmo saudável com vocês e alimentá-los nesse sentido, né? Então, isso da gente contar uma história virtualmente e a criança ter esse material lá disponível, a grande pergunta seria como fica realmente o vínculo? Será que é esse o vínculo, né? A gente ouviu tão bonito da Bel sobre os primeiros anos, né, e o cuidado que eles estão tendo nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, se a gente refletir em relação à criança pequena, dá para a gente ampliar ainda mais isso, né? Como que é para essa criança tão pequenininha? Eu mesmo tive um aluno que eu liguei, ele se escondeu embaixo da cama, e eu achei muito justo isso. Eu achei que é esse lugar, né? Assim, é um pouco estranho esse lugar. Então, assim, a gente queria que vocês soubessem que a gente está se dedicando muito a como alimentá-los e estarmos juntos, né? A gente quer estudar, quer entender mais o efeito das mídias e como lidar com tudo isso, né? Veio uma outra pergunta também, que eu tenho passado o vídeo do Tempo e do Pão para o meu filho de 2 anos. Acha que seria ruim? É difícil, porque, de novo, o ideal é ele não estar diante da tela, né? Então, ele vê uma vez, poxa, bacana, né? Mas será que é uma coisa para estar ali direto na mão, que ele vai ficar vendo e revendo? De novo, será que isso faz sentido? Então, a gente está aqui para
para refletir junto, né? Então, dentro desse lugar que a gente trouxe lá no começo da nossa apresentação, o que nos vincula com a pedagogia Waldorf, o que nos vincula com a escola, esse lugar do desenvolvimento humano, o que é ideal para cada faixa etária. A gente está sempre nessa busca, sempre olhando para isso com muito cuidado, o que cada criança é capaz de assimilar, né? Então, é um lugar que está em construção, e eu vou passar a palavra para a Lu também, se ela quiser complementar. Lu, por favor. Eu queria, sim, Glau, eu queria colocar assim, né, quando a gente traz isso, que nesse primeiro setênio, então, a criança está sendo educada, né, na sua corporalidade, né, a gente entende que quando a criança nasce, ela ainda não enxerga, ela aprende a enxergar. E é a luz que vai tocando os olhos da criança e aos poucos vai fazendo com que ela possa formar uma imagem dentro de si. E aos poucos ela vai crescendo e ela vai fazendo todo um processamento visual. Isso acontece também com escutar, isso acontece com todas as conquistas, né, desse ponto de vista desses nossos órgãos do sentido. Então, Steiner, ele fala muito que nesse primeiro setênio, a criança ela é toda um órgão sensório. Né? Então, a criança, sendo esse órgão sensório, ela não tem ainda uma separação, né? O olho não é independente do ouvido, não é independente da boca, né? Então, a gente sabe que quando a criança vê uma torta, por exemplo, né? O Steiner cita esse exemplo, eu gosto muito dele, né? Então, ela vê uma torta e ela imediatamente chacoalha as pernas, chacoalha as mãos, ela sente o gosto da torta, mas ela só viu a torta, né? Então, assim, essa é a criança pequena, né? Ela não vai agir no mundo de acordo com aquilo que a gente fale para ela, né? Ela vai agir no mundo de acordo com como nós estamos diante dela, né? Então, assim, a gente tem muita tranquilidade conversando com cada uma família e percebendo o quanto de vida interior os adultos da nossa comunidade são capazes de gerar e gerar esse ambiente, né? Que além de ser um ambiente seguro, né, dentro das nossas casas, né, que nós estamos bem, digamos, de saúde em todos os aspectos, a gente sabe que também estamos bem animicamente, né, e eu acho que parte disso é fazer parte de uma comunidade onde a gente pode se olhar, onde a gente pode se perguntar. Eu queria complementar um pouquinho desse ponto. Obrigada. E eu queria só, então, fechar esse tema, né, para a gente refletir, que, então, a grande forma da criança aprender, né, a única forma dela aprender no primeiro setênio é através da imitação, né, é imitando gestos plenos de sentido, né, é algo que a gente se dedica muito quando a gente estuda essa faixa etária. Então, será que um vídeo é algo digno de ser imitável, né? Então, a gente está convivendo com essa pergunta. Então, o que a gente pode promover em casa, né, para essa criança realmente estar permeada com esse lugar, com esse ambiente? Então, é isso. Eu, antes de passar aí para o fundamental, eu queria falar só mais uma coisa, que a gente está falando um monte aqui hoje, né, da presença, do estar presente, isso que eu trouxe também como uma das... O que eu escolhi, dentro de tantas coisas que me inspiram nessa pedagogia, eu escolhi isso, né? Então, tem esse lugar que a gente sente um pouco uma demanda das famílias, que é a demanda do adulto, o vínculo, parece que está perdendo vínculo com a professora, mas esse vínculo já foi falado aqui também, mas a gente vai fazer entre os adultos, e se a criança não está tanto com saudade, ou tanto pensando na escola, que bom, porque tá tudo certo, ela está no momento presente, que é onde ela precisa estar, com as brincadeiras dela, com a imitação dela. Então, só para a gente também ir relaxando esse lugar, que é difícil também para mim, sabe? Eu, enquanto professora, também pensava nisso, e agora também me soltando e pensar, não, tá certo, ela tá dizendo para a gente o que ela precisa, a gente tem que escutar isso também. Então, eu acho que isso, para vocês também ficarem tranquilos e tranquilas, que a gente também tá trabalhando e pensando no melhor caminho para não tirar ela do momento presente e gerar mais ansiedade do que uma coisa positiva, né? Passei agora, fundamental, acho, né?
Estava ouvindo as meninas falando, né? Eu lembrei que a primeira vez que minha neta viu um celular era quando o pai estava viajando. Eu falei, olha aqui o papai. Aí ela pegou, aí ela olhou atrás do celular, não tinha papai, ela me devolveu. E eu acho que é disso que as professoras estão falando. A criança anseia por se relacionar com o que é humano. A gente, como adulto, já tem todo um caminho longo traçado de resiliência, inclusive ao lidar com todas essas mídias. Mas a criança pequena, ela não precisa, ela nem tem uma demanda que vem a partir dela para isso, né? E eu arrisco dizer, assim, que isso se prolonga até um segundo ano, com certeza. E todas as ações que a gente toma na escola, elas são muito pensadas. Toda essa situação fez com que a gente saísse de um lugar que era gostoso, porque a gente estava podendo levar a pedagogia da maneira como a gente entende que ela deve ser feita. Mas como é que agora a gente leva o calor, como é que a gente mantém vínculos com as crianças pequenas, com as médias, com as maiores? A partir do terceiro ano, eles começam a ter um pouco mais de resiliência para essas coisas. A gente vive imerso em tecnologia. Até a caneta que a gente usa, tudo, o tempo inteiro. A gente vive e usufrui dela. As crianças nascem dentro de uma tecnologia que vigora naquele momento da humanidade. Acontece que a gente tem agora um tipo de tecnologia numa intensidade que é invasiva, né, demais. E a gente não consegue processar tudo isso, nem como adulto, eu diria, né? Então, eu acho que todas as medidas que a gente toma como escola, a gente pensa muito antes de tomar e a gente se norteia pelo que a criança precisa para o seu desenvolvimento. É diferente no sexto ano, onde já começa a nascer neles a pergunta, né? O Rudolf Steiner, lá, 100 anos atrás, ele falava, o jovem tem, sim, que entrar em contato com a tecnologia vigente. A nossa tecnologia vigente é essa daqui. Eles vão entrar em contato, a gente está fazendo um caminho, e esse caminho começa desde lá de pequenos, mas é um caminho paulatino, e ele só vai ser descortinado à medida que a criança vai tendo, primeiro, a pergunta, e segundo, a resistência, né, o estofo para lidar com isso. Então, lá na frente, eles vão aprender, sim, a lidar com essa tecnologia, lá no ensino médio. E o que o Steiner propunha é que a criança ou o jovem, eles entendessem como aquilo funciona. Entendessem, e a partir do momento que você entende, você comanda aquilo para o seu uso de uma maneira que você consegue decidir se é boa ou não para você. Antes disso, ela bate na porta da criança, e aí as crianças são curiosas, e elas vão se interessar por aquilo que chega até elas, né? Então, a gente tem a responsabilidade de tomar cuidado e de zelar pela saúde deles, e tudo que a gente decide é pensando nisso. A gente tem uma pergunta agora, assim, do que vai ser daqui para frente, né? Porque a gente tem uma perspectiva de uma permanência mais longa na quarentena do que a gente imaginava. Vamos usar, não vamos usar para os mais velhos? O que vai acontecer com os pequenos? Dá para mandar carta, não dá? É medida higiênica, não é? Tudo isso a gente vai pensar daqui a pouco. Por enquanto, ainda não estamos nesse ponto. Mas não é que a gente não está pensando nisso. A gente dorme pensando nisso, a gente acorda pensando nisso. E a gente vive isso 24 horas por dia, porque a gente tem a mesma pergunta que vocês, como vamos fazer? A gente não sabe ainda, e a gente sabe o que a gente não gostaria de fazer, mas talvez a gente tenha que ceder, e se a gente ceder em algum momento, vai ser com muita parcimônia, sabe? Muita. Então, isso não está negligenciado, não está relevado, a gente está pensando isso assim dia e noite. E a maneira que chegar, mesmo que ela seja dessa maneira pobre, que é através de uma mídia, com pessoas que não são reais, são bidimensionais, né, desprovidos de calor, a gente vai fazer chegar o calor que vem do nosso coração para eles, nas nossas falas, mas ainda assim a gente anseia muito para que chegue logo o dia em que a gente não precise mais disso. E aí tem uma segunda parte de tudo isso, né? Porque a gente vai se habituando a esse ambiente e vai ter que ter
um acordo, renovar acordos dentro da escola com pais, professores, de como a gente vai dizer agora chega. Agora, isso daqui foi muito importante quando a gente precisou, porque era uma situação de exceção, mas agora isso não é mais o nosso acordo. A gente volta àquilo que a gente acredita que é o melhor para vocês. E isso a gente vai precisar de muita força juntos para fazer. Não sei se alguém mais gostaria de complementar, assim, com relação a essa questão, como está sentindo, né? Eu acho que eu queria só acrescentar, acho que falando aqui dos mais velhos um pouco, que a gente já tem usado, a gente já tem experimentado, até foi muito curioso, essa semana eu mandei um áudio para os meus alunos e foi um desastre. A plataforma do Google nunca bombou tanto, porque não reverberou, porque acho que tem muitos motivos. Mas acho que tem essas experiências também acontecendo, esses testes, o que faz sentido, até onde que dá para a gente ir, até onde que ainda não, até onde que é um passo de cada vez, até onde que aos pouquinhos a gente vai acrescentando e entendendo essa situação com eles. Tenho mais um relato, né? A gente conversa muito entre escolas. Cecília, só um minutinho para em cima disso, né? A gente troca muito entre outras escolas e tem experiências de outros colegas que tomaram como decisão não usar o visual, só usar o contato por telefone, né? Então, assim, tem colheitas bem interessantes, né? Mas é uma decisão que o professor toma conhecendo a sua turma. É o melhor possível naquele momento. Cecília. Eu só queria acrescentar que esse momento ele tem trazido muitos presentes, pelo menos para mim, muitos presentes. E eu tenho pensado muito em como eu posso entrar na casa de vocês. E a gente pensa cada atividade, agora não para criança, mas para a família. Na verdade, a gente já pensa para a família em muitos aspectos, mas nesse momento em especial, a gente entra na casa de vocês com tudo aquilo, com os nossos defeitos, com as nossas inseguranças, com tudo que a gente sabe, com a nossa história, com a nossa dor, com a nossa maior alegria. A gente entra na casa de vocês de uma maneira muito especial. A gente precisa achar poesia na palavra, a gente precisa achar outras formas de se expressar. E a gente recebe de algumas famílias, eu sou mãe também de 2 crianças, eu sei que nem todo mundo pode responder, mas eu sei que às vezes a gente faz coisas e não responde, mas a gente está vivendo. Tem algumas respostas nos retornos que iluminam a semana inteira nossa. Às vezes uma professora conta para a gente, tive reunião de classe, foi falado, e a gente se comunica com vocês de outras maneiras. Né? Aqui foi falado no início, a gente trabalha com uma comunicação muito para além dessa cotidiana. E eu também queria falar para vocês que eu entendo essa mensagem do mundo como um pedido de desacelerar. As crianças pedem para a gente desacelerar há muito tempo. Nós, educadores, precisamos desacelerar. A gente precisa sair desse lugar de resolver tudo a toque de caixa. A gente precisa contemplar. Nós, educadores, temos contemplado muito o céu. Eu não contemplava tanto o céu antes dessa quarentena como eu tenho contemplado agora. Então, eu sinto que a gente precisa olhar o que a gente está ganhando nesse momento, de força de comunidade e de sociedade a gente está formando quando a gente desacelera, quando o mundo está agradecendo em forma de... A natureza está ali agradecendo para a gente. Eu gostaria muito que a gente pudesse olhar juntos e eu penso que a gente pode ainda ampliar ainda muito mais para além de Areté, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o país, para o mundo, as coisas que a gente está vibrando aqui. Espero que a gente seja muito maior que esse núcleo.
Muito bem, queridos todos. Vamos chegando ao fim agora. Passou. Todo mundo estava nervoso, com a mão suando, morrendo de medo, se ia dar certo, se a internet ia cair, se eu caio quem fala. E foi tudo bem, foi tudo ótimo. A gente queria muito agradecer a Cris Potter e o Bruno e todo o pessoal da Comissão de Tecnologia, porque vamos confessar que a gente sofre para pôr as lições no Classroom. A gente não sabe compartilhar a tela, então eles possibilitaram isso tudo com muito carinho, com muita agilidade para a gente quer muito agradecer a Comunica, que faz tudo com tanto amor e tanta rapidez, né, para a gente, que a gente sabe que às vezes a gente demora um pouquinho. Então, a gente quer agradecer muito vocês também por terem ficado, ouvido a gente, aberto os corações, as casas. A gente sabe que não deu para responder tudo exatamente, mas a gente segue aí com as nossas reuniões de classe, a gente está sempre aberto para conversar, para continuar tecendo junto, como crescer e como ser nesse momento. E aí eu também queria pedir para vocês responderem o feedback. A Cris vai mandar o link no chat do YouTube, e aí vocês conseguem entrar e contar para a gente um pouquinho como é que foi, para a gente ter notícias, porque aqui a gente só fica vendo uns a cara dos outros. E é isso, a gente quer agradecer imensamente e desejar uma boa noite para todo mundo, um bom tempo, independente de tudo. E é isso. Muito obrigada. Lilia, cabe um poema para terminar? Então, cabe um poema, pode ser um poema lindo da Daniela, a gente aceita, e ainda vai ter um vídeo no final. Eu tinha escolhido um poema para me apresentar. Aí eu vi que era outra proposta e improvisei, mas o poema estava escolhido. Poema do Leminski. Acho que ele cabe bem para esse momento. Ainda não vai mais enganar. Aliás, depois de ontem, também foi assim. Anteontem, antes, amanhã. Cheiro gostoso, dá água na boca, teu pão saboroso. Um padre padeiro, que fazes pra mim? Pãezinhos, pão doce, biscoitos assim. Um padre padeiro, misture a farinha com água e sal e fermento também. Depois de amassar, sovar, enrolar, no forno quentinho o pão vai assar. Um padre padeiro, que cheiro gostoso, dá água na boca, teu pão saboroso. Um padre padeiro, que fazes pra mim? Pãezinhos, pão doce, biscoitos assim. Um padre padeiro, misture a farinha com água e sal e fermento também. Depois de amassar, sovar, enrolar, no forno quentinho o pão vai assar.
aqui. Vamos chamar as crianças? Nossa, aí um quentinho. Tá bom. O cheiro tá bom, né? Tá bom? Eu quero com manteiga, papai. Nossa, tá crocante. 2 fatias. Que delícia. Tá bom? Também quero. Prova um pouquinho você. Tá muito bom.